Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, porque o Rodrigo, ou Rodrigo, brilhou mais uma vez, marcou duas vezes e o Real Madrid, como sempre, chega a mais uma semifinal. O Milan fez história, hein? E está de volta a essa fase da competição internacional depois de 16 anos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Deu a lógica no Stamford Bridge, o Real Madrid, que já tinha vencido o Chelsea por 2-0, aplicou um novo 2-0. Não que tenha sido fácil, é que o Chelsea também está numa fase sem treinador desde a demissão do Graham Potter. O Frank Lampard interinamente está comandando o time nesse final de temporada, um final de temporada em que o Chelsea não tem maiores aspirações, a esperança era justamente hoje, mas difícil, né? Poxa vida, pegar o Real pela frente, já tinha perdido o primeiro jogo e acaba perdendo o segundo de novo. O Lampard até deixou o João Félix no banco, o Sterling também, e mesmo assim ainda criou algumas oportunidades. O Kanté perdeu um gol no começo do jogo, assim, inacreditável. Depois o Courtois teve que fazer um milagre no finalzinho do primeiro tempo. O Chelsea até criou algumas oportunidades. E o Real também, né? De vez em quando, sempre perigoso, mas foi no segundo tempo mesmo que a coisa aconteceu. E com esse trio ofensivo espetacular, né? Dá pra dizer até quarteto, né? Porque a gente coloca o Benzema, o Vini e o Rodrigo, mas o Valverde também, esse uruguaio, joga demais. E aí o Rodrigo acabou marcando os 2 gols da vitória merengue, primeiro aos 12 minutos, numa escapada pela direita, em que ele consegue o cruzamento, o Vini devolve para ele e ele, muito rápido, né? Ele domina com a perna direita, já toca com a perna esquerda e depois quando o Valverde entra a dribles e aí consegue tocar tirando do goleiro para o Rodrigo só empurrar para o gol vazio. 2-0 Real Madrid, cara, o Real chega à sua 11ª semifinal de Champions nos últimos 13 anos. O Real Madrid que tem 14 Liga dos Campeões da Europa. É o maior vencedor e o segundo maior vencedor tem a metade, que é justamente o Milan. O Milan também está na semifinal e está de volta depois de 16 anos. A última vez aconteceu na temporada 2006-2007, quando o Milan conquistou o título pela última vez. O Milan que venceu o primeiro jogo num duelo italiano, totalmente italiano, o Napoli no jogo de ida e segurou o empate em 1-1 nesse jogo de volta. Mas foi um jogo, cara, maluco, né? O Kvaratskhelia, esse centroavante do Napoli, ele dá muito trabalho e olha, o goleiro Manhã teve que trabalhar, inclusive pegando um pênalti dele. Antes, o Giroud, que não costuma errar pênalti, hein? 11 anos que ele não errava um pênalti. O Giroud também perdeu um pênalti, mas depois acabou fazendo o gol do Milan, isso ainda no primeiro tempo aos 42 minutos. E aí no segundo tempo, o Kvaratskhelia teve a chance de empatar numa penalidade, o goleiro pegou, e aí só lá no final o Osimhen, que é um dos artilheiros do Napoli aí, conseguiu fazer o gol de empate, mas já não dava mais tempo, né? Foi nos acréscimos esse empatezinho, então... com isso, com esse empate, o Milan está de volta a uma semifinal. Mas o chaveamento não é esse. O Real Madrid, por exemplo, que está classificado, vai pegar o vencedor de Manchester City e Bayern de Munique. O City já meteu 3-0 no jogo de ida, né? Então, uma tendência de que o time de Pepe Guardiola e do Cometa Haaland enfrente o Real Madrid numa semi. Que pena, né? Porque essa poderia ser a grande final da Liga dos Campeões da Europa. As semis que estão marcadas aí para os dias 9 e 10, 16 e 17 de maio, você sabe que a final é lá no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia. Bom, e aí o Milan está esperando o vencedor de Inter e Benfica. O Inter venceu o Benfica em Portugal por 2-0, a Inter de Milão. Então a Internazionale pode fazer muito bem, né? Tem uma vantagem, tem uma tendência aí de fazer essa semifinal, uma semifinal italiana com o Milan. Que loucura, né? Os italianos avançando bem na Champions e do outro lado, na outra chave, só o Real Madrid e o Manchester City como tendência, porque ainda tem o Bayern de Munique, porque se o Bayern de Munique conseguir essa remontada aí também, chega muito forte, mas e aí seria Bayern e Real, ou seja, não tem café pequeno. Semifinais da Champions sendo definidas, já temos 2 finalistas. Tem outro detalhe também importante nesse jogo do Chelsea com o Real Madrid, que foi a despedida do Thiago Silva, né? Aos 38 anos, depois de 14 Champions seguidas, ele provavelmente está se despedindo aí do clube inglês. Será que ele volta para o Brasil? Será que ele vem ao Fluminense, onde ele se destacou tão bem, assim como o Marcelo? Já pensou o Thiago Silva reforçando o Fluminense nesse segundo semestre, hein? Bom,
Isso é assunto para mais adiante. A questão é Liga dos Campeões da Europa. O que será que vai acontecer a partir de agora? Tá funilando. O Real e o Milan já estão lá. Amanhã a gente conhece, ou nesta quarta-feira, né? A gente já tá na madrugada aqui gravando o vídeo, você tá vendo durante o dia. Nessa quarta-feira a gente conhece os outros 2 semifinalistas. E aí, quais as suas apostas? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!